Mas a gente volta a olhar para o nosso cenário local aqui para falar sobre o feriado prolongado, porque o comércio, gente, deve ganhar uma injeção de ânimo, já está ganhando até. Porque tem feriado de Corpus Christi, a Marcha para Jesus, que aconteceu ontem, né? A parada do orgulho LGBT+, e aí tudo isso transforma e traz aí uma expectativa de mais ganhos, né? E a Associação de Bares e Restaurantes em São Paulo projeta que o setor tem um faturamento de 15% inclusive maior do que a média no período. Alta que pode chegar a até 50% nas proximidades do evento. Vamos entender um pouco melhor sobre esses dados agora com Gabriel Pinheiro, líder executivo da Abrazel em São Paulo. Bem-vindo, Gabriel. Obrigada por conversar com a gente. Uma boa noite para você. Boa noite, Muriel. E você acabou esquecendo do Dia dos Namorados, que tem semana que vem também, e Mais que isso. movimenta bastante. A Muito bem gente está lembrado. começando um mês aqui Exato. bem atípico assim e feliz para o setor. Explica pra gente um pouco, então, de como é que vocês chegaram nesses dados aí para esse aumento de 15% nesse cenário a mais, então, por causa do feriado prolongado. Tem mais Dia dos Namorados também aí pela frente, lá na semana que vem. Esse feriado é um feriado prolongado atípico que ele combina com grandes eventos dentro da cidade de São Paulo. Então, nossa expectativa é que os turistas venham para esses grandes eventos, e os turistas eles são grandes consumidores do setor, né? Então, quando a pessoa vem, seja para a Marcha para Jesus nesse feriado prolongado, seja para a parada LGBT, ele vai tomar café da manhã na padaria, ele vai almoçar em algum restaurante, ele vai ir num bar comer um lanche, confraternizar com os amigos à noite. Então, são grandes eventos que trazem grandes movimentos aqui para o setor, e a nossa expectativa é que o setor ele tem um crescimento de 15%, comparado com finais de semanas comuns, e um aumento de até 50% em bares e restaurantes da região onde acontecem os eventos. Então, por exemplo, agora, domingo, a parada LGBT vai acontecer ali na região da Paulista. Então, os bares e restaurantes ali da região já estão se preparando, porque é um grande dia de consumo ali na região. Gabriel, e a gente consegue traçar qual o perfil do público que geralmente chama mais pessoas, que geralmente vai para esses lugares nessa época do ano, nesse período? Geralmente são turistas ou são moradores mesmo, por exemplo, da capital? A gente tem um aumento muito grande dos turistas, né? Esses eventos específicos, eles trazem muitos turistas do Brasil inteiro. Então, basicamente, esse aumento de consumo, ele vem muito desses turistas que vêm de fora de São Paulo, não só da cidade e do estado de São Paulo. Então, a expectativa, e a gente vem conversando com alguns empresários ontem, por exemplo, a gente já teve um aumento significativo ali nos restaurantes da região do centro, que teve a Marcha para Jesus, e também um aumento grande ali no delivery, porque nem todo mundo fica ali na região, né? Exato, e é muito curioso também o fato de que a gente está acostumado a São Paulo, por exemplo, no feriado esvaziar, mas não é bem o caso, por exemplo, desse feriado que a gente está vendo. É meio que um movimento contrário, né? Tem mais gente na cidade, movimenta muito mais a cidade também. Exato. Então esse feriado é um feriado que ele traz esses grandes eventos trazem os turistas para cá. E o São Paulo, como capital mundial da gastronomia, né, é uma cidade que vive a gastronomia. O turista aproveita para conhecer os restaurantes que ele sempre quis conhecer, aproveitando aqui a estadia que ele vai ficar. Gabriel, outro ponto para a gente falar também aqui é qual a orientação que você dá para o pessoal de bares e restaurantes que está querendo se programar. Já deve estar sentindo um pouco um impacto maior agora, desde talvez quarta-feira, desde ontem, quinta-feira. Mas qual a orientação que vocês passam diante de um aumento, por exemplo, do público nesse período? A gente sempre pensa na eficiência ali do estabelecimento, né? Então, buscar ser ágil no atendimento, buscar cardápios mais enxutos, porque com o aumento do volume de clientes, a gente precisa ter um aumento da operação, da eficiência da operação. Então, pensar em cardápios mais enxutos ali, para você conseguir servir bem o que você está se propondo a servir, você ter, muitas vezes, uma decoração específica ou algum tipo de combo específico para aproveitar um pouco da ideia daquele evento. Então a ideia é realmente assim, a gente fala, a hospitalidade ela é universal, né? Então a gente precisa atender todos os tipos de cliente, a gente atende
todos os perfis de cliente, e sempre pensar ali em como a gente vai conseguir melhor atender, seja na decoração, seja na criação do como, mas sempre pensando em oferecer algo que não vá desagradar o cliente, demorar muito, porque quando a gente tem um aumento de pessoas, muitas vezes a cozinha pode travar. Então a ideia é que ele se prepare ali de uma maneira bem estruturada para atender bem esses clientes que vão chegar. E pelo que vocês acompanham, esses estabelecimentos eles estão preparados para receber essa quantidade de gente que acaba vindo aí de diferentes regiões da cidade? O empresário paulistano, ele é bem preparado, né? A gente tem grandes eventos, não são só esses que acontecem em São Paulo. Então, sempre acontece, por exemplo, na Paulista, muitas vezes tem manifestações na Paulista, e as manifestações também trazem consumo ali na região. Então, o empresário ele já está bem preparado aqui para atender um volume maior de cliente. Perfeito. Outro ponto também, já aproveito para te perguntar se o setor enxerga até esse cenário especificamente como uma recuperação até dos últimos anos, dos últimos meses. Como é que vocês estão enxergando o restante do ano, levando em consideração que tem Copa também aí pela frente, o pessoal costuma se reunir mais? Esse mês é um mês que ele tipicamente ele é um mês bom para o setor. E aí quando a gente traz a Copa do Mundo, que acontece de 4 anos, a gente tem dentro ali da associação fomentado também que o Dia dos Namorados seja comemorado durante a semana, porque a gente também tem esses picos de consumo sempre no Dia dos Namorados. Então a gente tem fomentado que o Dia dos Namorados se transforme em Semana dos Namorados a partir do dia 8 já, então que os estabelecimentos tragam opções ali para o consumidor poder antecipar a comemoração, e aí logo depois a gente tem a sequência dos jogos da Copa ali, que é um motivo, uma ocasião do consumidor sair de casa e ir para dentro do estabelecimento. Então a gente está bem animado para esse mês que acabou de começar, mas é um ano, realmente é um ano atípico. A gente também tem eleições, então é um ano que a gente é muito incerto. Na última reportagem que vocês trouxeram, a gente houve um aumento na inflação do preço dos alimentos, então a gente como empresário precisa saber manejar muito bem, porque a gente não consegue repassar o preço para o consumidor com esse aumento do custo. Então, a ideia agora é ser bem eficiente, a gente conseguir atender mais clientes ali, sem necessariamente precisar aumentar o preço. Pois é, eu até aproveito para te perguntar justamente como é que vocês estão enxergando esse segundo semestre como um todo. Claro que a tendência é que esse mês de junho, com os eventos, com Copa do Mundo, julho também, o cenário seja melhor realmente. Mas tem essa instabilidade, não sabe como é que vai ser com relação à eleição, tem um segundo semestre que vai vir aí, com um cenário de juros altos também. Como é que vocês estão orientando nesse momento também os empreendedores, os empresários diante desse cenário, até com relação a essas dúvidas de como é que vai estar o movimento ou não? A gente tem também a escala 6x1 que está tramitando ainda, então assim, é um ano bem desafiador. A gente sempre, dentro da associação, o que a gente sempre propõe para os empresários é pensar na produtividade, pensar em como ele consegue atender bem, atender melhor, atender de uma maneira mais eficiente ali, com o mesmo recurso que ele tem. Então a ideia é sempre a gente tentar de alguma maneira melhorar a produtividade ali do setor, que é um setor de serviço, né? Ele é intensivo em mão de obra, ele é mais complexo de você aumentar a produtividade, ele depende muito da mão de obra, mas a ideia é que a gente consiga trazer um pouco mais de automação em alguns pontos, tentar ser mais produtivo para a gente conseguir não precisar aumentar o preço para o consumidor final, porque muitas vezes não é o consumidor já está chegando no limite ali do que ele pode pagar para se alimentar fora de casa. É uma situação complicada porque vocês querem que mais clientes cheguem, mas ao mesmo tempo fica com essa preocupação com relação ao preço, né? Tem um cenário, como é que vocês estão acompanhando o cenário de aumento de ticket médio, mas tentando trazer mais clientes? Como é que vocês têm feito esse cenário? Vocês têm visto realmente um aumento do ticket médio ou não? Conta pra gente um pouco sobre isso, Gabriel. A gente teve um aumento, com os últimos dados que a gente tem, o setor ele teve realmente um aumento do ticket médio, um aumento do valor gasto dentro do estabelecimento, mas
por outro lado, a gente teve uma diminuição do tráfego dentro dos estabelecimentos. Então, menos pessoas estão saindo para comer fora de casa. Então, e isso é muito preocupante muito pela questão dos preços. Então, assim, o empresário ele está muito, ele tá muito apertado nessa equação de eu preciso aumentar o preço, mas eu não posso porque senão eu diminuo um pouco, eu diminuo o tráfego aqui. E aí a gente tem essa equação que a gente está tentando manejar da melhor maneira aqui. E esse mês que está chegando aqui com grandes eventos, eu acho que dá um pouco de fôlego para o empresário. Eu aproveito justamente para perguntar se é possível, por exemplo, um mês muito bom, talvez segurar a onda olhando aí para os próximos meses no restante do ano, se talvez o resto do ano não for tão bom, talvez o mês de junho, que tem aí bastante evento, bastante comemoração, talvez consiga garantir pelo menos um bom ano para o setor. Um mês um mês dentro de 12 ele não consegue segurar toda a complexidade e a dificuldade do setor, mas ele ajuda muito, ele ajuda o setor a dar uma respirada. É um setor que ainda está muito endividado desde a pandemia, né? A gente tem muito empresário ainda que contraiu algumas dívidas, por exemplo, Pronamp ali dentro da pandemia, que ainda não conseguiu pagar todas as dívidas. Então, é um setor que ele está com as margens cada vez mais apertadas e a gente, mas assim, a gente comemora esse grande mês, né? Então, mas não necessariamente esse mês ele vai salvar o ano. Então, a gente precisa do fomento, ajuda do governo, a gente precisa ser escutado nessa discussão da escala 6x1 também, entender os impactos que vai ocorrer dentro do setor. A gente entende a importância do trabalhador ter mais descanso, mas a gente precisa ter uma conversa para entender quais serão os reais impactos ali dentro do setor e o que o governo trará de contrapartida nesse esforço que o setor ele vai ter que ter por conta dessa questão. Muito bem, Gabriel Pinheiro, líder executivo da Abrazel em São Paulo. Obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Um bom fim de semana para você, bons eventos. Obrigado para vocês também. Obrigada.